Começando agora mais um podcast Gerê Apresenta com um assunto que você, todo mundo precisa saber. Autismo. Vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta e a gente já volta. Olha só que sensacional, começando mais esse podcast incrível, sempre com um assunto que traz para você sabedoria, entretenimento, utilidade pública e, claro, vida, que é o mais importante para todo mundo. Hoje eu tenho uma convidada, eu tenho um convidado, eu tenho pessoas que vão compor essa mesa, que vão trazer para a gente uma clareza incrível a respeito de um assunto que todos nós precisamos não só saber, mas respeitar. Autismo. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a esse patrocinador incrível, essa família que realmente tem estado comigo o tempo inteiro, família Danifarma, que desde 1993 tem cuidado da gente de uma forma incrível. Eu falo da gente porque eu me incluo também, tá bom? Você sabe muito bem, tenho diabetes, tenho ali aquele cuidado daquele 50.1 nave, bonitão como é que eu tô? Claro, sempre bem cuidado nas mãos de pessoas que eu acredito. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então esse programa aqui incrível, porque eu já estou ansioso para poder aprender muito e respeitar ainda mais isso que veio para mim ao meu coração de uma forma muito maravilhosa, que é saber a respeito do autismo. Eu estou aqui com a doutora Renata. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, doutora Renata. Esse programa aqui é atemporal, a todo instante as pessoas assistem e hoje eu queria saber quem é essa doutora que nós trouxemos hoje aqui para nos trazer aí às claras esse assunto que eu quero tanto saber. Oi, Gerê. Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, enfim. Eu sou Renata, né? Eu sou formada em psicologia, assim como pedagogia. Fiz a minha especialização em autismo, né? Após o nascimento da minha filha, né? Eu consegui ali observar muito cedo os primeiros sinais, e a partir de então surgiu um sinalzinho de alerta para buscar informação e conseguir realmente trabalhar as dificuldades dela. Olha só que interessante, e você acaba percebendo porque precisamos de um start para poder entender o que é que está acontecendo. E nada melhor que os pais, que são as pessoas que mais amam. Inclusive, a Bíblia nos ensina muito bem que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para você entender o significado que essa dupla tem nas nossas vidas, esse cuidado que eles têm conosco desde quando nós nascemos, não é verdade? Então isso é muito importante, nós vamos falar a respeito desses cuidados iniciais, até o tratamento de fato, até o cuidado, o acompanhamento, o zelo, o respeito, o entendimento que nós precisamos ter com essa galerinha tão maravilhosa, certo, doutora? Certo. E eu quero também, então, apresentar aqui para vocês, reapresentar essa pessoa incrível que faz parte da história da minha vida. Ele está representando a família, para falar a verdade. Eu vou falar o nome, dois nomezinhos para que a doutora saiba quem é e também porque ela chama de um jeito, eu chamo de outro. Agora aqui com a gente, Marco Felipe, esse grande amigo parceiro que representa a família Danifarma. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Gerê. Um prazer estar aqui de novo. E que venham muitas outras vezes, né, Gerê? E hoje com esse assunto tão incrível, a Danifarma tem esse cuidado, tem essa visão de cuidar de pessoas, na verdade. E a gente achou muito pertinente. Conheço a Renata já há algum tempo. A Yasmin, amiga da minha filha. Hassan, meu amigo. Renata, minha amiga da minha esposa. Então, assim, a gente achou muito pertinente estar aqui hoje, muito bacana a gente trazer essa informação, porque informação salva, Gerê. Informação é tudo que a gente precisa para começar a ter amor, respeito e carinho pelas pessoas. Olha só que sério o que ele falou, a informação salva. E a gente só tem informação se a gente buscar. Raramente alguém vem nos entregar. Eu acho que se nós tivéssemos, por exemplo, uma grande campanha de alertas, nós não teríamos uma grande quantidade de pessoas em médicos. É minha pequena opinião. Porque eu vejo, por exemplo, que muitas coisas que são simples para muitos, para mim ainda é um desafio, ainda é uma grande interrogação. E doutora, falando em interrogação, eu gostaria de saber, desse âmbito, desse universo, né? Como é que nós detectamos
o autismo em uma criança? É desde o início, desde muito criança? Como é que funciona isso? Como é que o papai, ele pode hoje, por exemplo, o filhinho nasceu, qual que é o primeiro start? Bom, é muito comum os pais, principalmente os de primeira viagem, ir buscar, né, o acompanhamento quando há o atraso na fala, né, que deveria acontecer ali por volta de 1 aninho e 2 meses. No entanto, é possível já identificar os primeiros sinais por volta de 7, 8 meses, né? Já é possível visualizar ali esses sinais. E quais são eles, né? A falta da reciprocidade social, né? É a criança olhar ali para o copinho de água e fazer essa triangulação com o pai. Olha, eu quero água. Ele ainda não fala, mas ele consegue olhar, né? Esse olhar para comunicar que ele quer, né? Aquele copo de água. Quando a mãe está fazendo aleitamento materno, esse contato visual com a mãe, né? As formas básicas de comunicação, que é fazer o alcance dirigido para ter acesso a um item de interesse, né? Fazer o movimento de apontar para sinalizar que ela quer alguma coisa. As crianças que estão no espectro, eles se envolvem em comportamentos muito restritos, né? São comportamentos que não têm uma função desde pequenininho, né? Seja olhar para o movimento de uma árvore, olhar no movimento de uma rodinha, né? Do carro, de algum equipamento e acaba não tendo esse comportamento, né? De comunicar para o pai, sinalizar que ele tem uma necessidade. Então, os primeiros sinais com relação à comunicação. A Olha- gente pode observar E olha desde só muito cedo. que interessante, você chegou a falar uma palavra que às vezes as pessoas elas não estão cientes ainda como fala. Autismo ou espectro autista? Qual que é a diferença? Onde cabe uma palavra e Uhum. aonde cabe a outra? Sim. Bom, o autismo, a gente tem uma variedade de autistas, né? E de tipos de autismos, né? Porque hoje a gente já tem um catálogo de mais de 1000 gêneses, né? Com mutações relacionadas ao autismo. Olha, Então, isso significa o quê? A diversidade. Então, nenhum outro autista vai ser igual a um, né? Então, a gente tem ali uma série de características que são únicas de cada indivíduo. Então, por isso que se dá o nome espectro, relacionado a essa diversidade. então quer dizer, autista é a pessoa. O espectro autista é como ela age de acordo com o grau. Mais ou menos isso ou não? Na verdade, o espectro são as diferenças. Tipo nível 1, nível 2, nível 3, é isso ou não também? Não tem a Você vê que como relação. uma coisa simples, para quem não entende é complexo? Sim, sim. Então, desculpe, eu não entendi. Uhum. Espectro autista, o que é? O espectro do autismo é as diferenças entre cada um. Alguns, mesmo sendo o nível 1 de suporte, Que pode é ser o mais leve, ele pode ter uma sensibilidade auditiva maior do que uma criança que esteja no nível 3. Entendi. O espectro, mais ou menos, seria como se fosse Nossa, a criança ou a pessoa está inserida dentro daquilo, por isso a gente fala espectro. Seria mais ou Isso, menos exatamente. Entendi. Como se fosse um grupo, assim. Um grupo onde são Isso. várias diversificações. Exatamente. Um aguçou mais esse sintoma, outro aquele, outro aquilo outro. Entendi. Exatamente. Que legal, show de bola. E uma coisa que é importante, por exemplo, vamos lá, para se tratar, para se cuidar, como é que fala? Ele vai se tratar ou ele vai se cuidar? Porque alguns falam doença, outros falam não sei o quê. Como é que a gente lida com essa criança, com esse serzinho que surgiu e como todas as outras crianças também precisa de cuidado? Eu sou pai, eu sou avô, então eu sei o carinho, o amor, o cuidado que eu preciso ter com os meus. Como é que funciona isso? Ô, doutora, desculpa, mas eu acho muito bacana a gente fazer essa pontuação agora para as pessoas entenderem como se comunicar com as famílias de pessoas autistas, tudo.
Porque tem pessoas que às vezes não por mal, mas vão Uhum. usar às vezes algum termo que pode ser pejorativo, pode ser, Sim. né, causar um desconforto, um incômodo Uhum. ali para a família. E às vezes não é nem por mal, é por falta de conhecimento. Então é Uhum. aquela conversa que a gente teve de trazer informação para as pessoas que ainda não sabem, né, se comunicar, lidar com a situação, aprender a fazer isso daqui para E eu frente. quero complementar o que você está falando, Filipão, porque é o seguinte: eu estou aqui no papel de quem não sabe nada. A Uhum. pessoa que vem e te chama para uma entrevista, os chamam para entrevista, não é o expert. Isso é Sim. muito importante não ser também, porque às vezes a pessoa que está apresentando, ela quer saber muito mais do que o convidado. E não é assim que funciona. Quem tem que trazer a informação são as pessoas que vêm com a bagagem, com o amor, o carinho e a sensibilidade no falar. E vêm me ensinar a como me portar. Eu conheço, eu tenho inúmeros grandes amigos, pessoas que eu sou mega apaixonado, assim, que têm os seus filhinhos autistas, e às vezes é que eu amo criança, né? Eu sou meio ímpar nessa parada. Mas como é que eu preciso agir não somente com as crianças, mas com os papais? Porque às vezes os papais eles não admitem ter um bebê, uma criança, um jovem, um adolescente autista, Sim. né? É muito comum esse processo de negação, né, Gerê? Principalmente no início, né, quando a criança ainda é muito Uhum. pequenininha, onde a gente espera pouco, né, de um bebê. O que se esperar de um bebê, né, tão pequenininho, com 6, 7 meses de idade? Então, é comum, né, esse comportamento de autodefesa, né? Como assim? O meu bebê tem um transtorno, tem uma condição, né, específica, aquela criança idealizada, sonhada, e estão, né, vindo falar que ela tem alguma questão, né? Só reforçando que é um transtorno, né? Não é uma. Não é uma doença. Exatamente. Olha que interessante, olha lá, que legal. Transtorno, o que vem a ser, doutora, para as pessoas entenderem o que é um transtorno? Porque às vezes a gente joga uma palavra e muitas pessoas não sabem o que significa, que não é um problema também. Sim. Transtorno. Transtorno é tudo aquilo que gera um prejuízo na vida do indivíduo, né? Mas que com a intervenção adequada, a gente consegue desenvolver e dar um melhor prognóstico para essa pessoa. Consegue cuidar, entender os Consegue. estágios, saber quais são os profissionais que precisam ser envolvidos nessa evolução, nesse crescimento, nessa Sim. adaptação para a Uhum. sociedade, porque a sociedade é cruel, doutora. A Muito. sociedade é cruel com as pessoas que já têm aí o seu estilo de vida que não é atípico, né? Sim, Então, com as crianças, com as pessoas atípicas, é bem complexa, né? sim. Isso é bem complexo. E esse transtorno, ele não tem cura, ele sempre vai existir. Lógico que de intensidades diferentes, né? Hoje, ó, o meu filho, minha filha tem lá uma dificuldade na seletividade alimentar, que é super comum dentro do espectro. Mas, com muita intervenção, com trabalho, né, interdisciplinar, ele consegue diminuir essa dificuldade, mas não vai deixar de existir, Uhum. né? Sim, sim. Inclusive, eu tenho uma pergunta de um grande amigo meu, e ele pergunta assim, ó: por que o diagnóstico de autismo ainda é tão difícil e inacessível para tantas famílias no Brasil? Sim, é uma Por quê? grande realidade, né, aqui no Brasil, e principalmente o diagnóstico tardio, né, o que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento das nossas crianças, né? A gente tem estudos que comprovam que a intervenção precoce é muito importante, né? Essa primeira infância que vai ali do nascimento aos 5 anos de idade, onde a criança tem mais neuroplasticidade, né? Consegue ali aprender e a se desenvolver, né, de uma forma mais rápida, né? Isso não é diferente com as crianças com desenvolvimento típico. Tem, né, um boom de Uhum. desenvolvimento muito rápido ali na primeira infância. E isso é muito precário no nosso país, né? Que a gente tem estudos que o diagnóstico está vindo por volta de 5 anos, aonde, né, já passou ali da primeira infância, que é onde a gente tem essa Consegue fazer uma intervenção maior, fazer um. maior e principalmente por causa do potencial dessa criança. Uhum. Essa criança tem mais neuroplasticidade, ela vai conseguir, né, aprender e a se desenvolver de uma forma mais rápida, né? E isso aqui no Brasil não acontece, né? O Sistema Único de Saúde não oferece, né,
o que a ciência nos traz, né, que é um tratamento baseado na ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicada, não tem, o que infelizmente acarreta aí muitos prejuízos na vida dessas crianças, dessa família, e infelizmente quem tem o acesso acaba conseguindo tratar, mas ainda assim não é da melhor forma, né, da forma que a ciência coloca para a gente conseguir desenvolver essa criança. E o que a gente falou, né? Os tratamentos públicos hoje, a maioria são feitos em coletivo, né? Sim, sim. Que é né? Não é o mais esperado, assim, não é o mais indicado, na verdade. Porque é o que você falou, não existe uma criança igual a outra, não tem um diagnóstico, vai ser uma receita de bolo, né? Não vai ser. E normalmente é isso, nos CAPs, aí o pessoal coloca 30, 40, 50 crianças, como eu já vi, para fazer um tratamento como se fosse uma receita de bolo, que não é um ser humano. Isso vem totalmente contra ao que a gente conversou no início, porque se a gente está falando de espectro, se cada criança ela tem uma necessidade específica, como é que eu posso colocar duas dentro de uma mesma sala? Como é que coloca 50, Gerê? Não, eu não tô nem chegando nos 50, cara, para você entender que não tem como colocar e nem por que colocar, porque se colocar duas já é um problema, colocou 50, você tem uma catástrofe. Exatamente. E às vezes 50 com um profissional, que é o que acontece nas escolas comuns, assim, né? É 50 crianças para um professor, o professor não dá conta. E o aí imagina professor não tem culpa. 50 tratamentos diferentes para uma pessoa resolver em 1 hora, 2 de tratamento na semana. Eu vejo isso como um paralelo. Aí já vem o meu lado drone da situação, que mesmo que eu não entenda do que realmente é, que eu estou aprendendo agora contigo aqui, inclusive também com o Filipão, eu vejo o seguinte: problema 1, nós temos aí um local onde tem um ótimo coração, os professores são incríveis, é uma classe também que eu respeito demais, eles fazem parte da história da vida de todo mundo, então nós precisamos respeitar, precisariam ser muito mais bem remunerados, tá? Por sinal, como os grandes profissionais de áreas, como vocês também são, então isso é super importante. E outra coisa que eu vejo também, será que não é um descaso também do nosso governo, de simplesmente compreender, é um problema, vamos fazer o seguinte, ó, vai fazendo isso aqui enquanto deu. Porque, cara, de verdade, eu aprendi uma vez assim: se você quer melhorar a saúde, vote no médico. Se você quer melhorar a segurança, vote no delegado. Se você quer melhorar alguma outra área, vote na pessoa da área específica, porque ela vai se doar para aquilo. Então, assim, eu vejo que se nós tivéssemos pessoas que realmente tivessem sensibilidade pela vida humana, procurasse entender esses pequenos pontos, sabe? Que são coisas simples, cara. É simplesmente chegar e investir em uma área. Por que eles não fazem isso, doutor? Eu não entendo, Filipão. Mas a gente aqui, assim, eu concordo com você 1000% nesse ponto. Assim, a gente tá muito defasado em várias áreas de saúde, de educação, segurança pública, um monte de coisa. Mas, assim, falta informação também, Gerê. Tem muita gente que às vezes nem sabe. A Renata levantou um ponto. Às vezes uma criança em seletividade alimentar. Isso não coloca ela como uma criança autista. Não. Mas, assim, um conjunto de coisas, assim, um conjunto de diagnósticos ali, sim, vai colocar. E as pessoas não sabem. Ou acontece hoje, aí a Renata fala muito melhor do que eu, de ter negligência do que já existe, ou existe um estardalhaço da coisa que não é. E aí você nem trata o que é e nem, assim, deixa claro o que não é. Então, assim, falta informação. Antes de qualquer outra coisa, a gente precisa de informação. A gente precisa de saber o que é, quais são os problemas, se existem soluções para aqueles problemas. E a população está carente de informação, está muito carente de informação. As pessoas não sabem lidar, as pessoas não sabem conversar, não sabem entender, não sabem ouvir. Então, assim, eu acho que no que a gente está fazendo hoje de informar, é muito bacana, porque aí a gente vai chegar uma hora que com as pessoas com informação, a gente vai falar, opa, peraí, eu já tenho informação, existe tratamento, existe um diagnóstico aqui. Existe cuidado. Existe o cuidado. Opa, vamos cobrar essa galera, entendeu? Mas a gente tem que voltar um pouquinho para dentro de cada um de nós aqui e começar a entender, começar a humanizar as pessoas, porque a gente tá vivendo uma era de IA, de robô, de não sei o quê, e as pessoas estão se tratando como se fossem robôs, então, IA e não sei o quê. Então a gente precisa humanizar. Para começar, a gente precisa humanizar. Eu vejo que o povo forte, inteligente e com informação se torna um grande problema para quem cuida e comanda.
os lugares onde nós estamos. Para pouca palavra, para bom entendedor, basta. Então, o que acontece? Se nós formos muito inteligentes, se a gente souber como nos cuidar, automaticamente isso faz com que o próprio sistema tenha medo da gente. Sim. Isso é muito sério, porque aí o profissional vai começar a ter necessidade de ser mais valorizado, as coisas vão começar a ser muito mais transparentes e lógicas e a gente consegue chegar no resultado que a gente precisa. Sim. Eu, por exemplo, vamos supor, a gente tem ali o papai e a mamãe com seu filhinho autista e aí ele tem a parte da criancinha, que vai até uns 5, 6, 7 anos de idade, aí ele começa a sua pré-adolescência, aí já começa a ter as suas idades um pouco maiores, e como é que o papai deve tratar essas épocas, sabe? Essa evolução normal. Primeiro, beleza, tá ali, fica em casa, ok. Mas e a hora de ir para a escola, doutora? A hora que ele precisa começar a lidar, a estar sensível ali à companhia de amiguinhos, sabe? De fazer a inserção no mundo real aqui. Como é que funciona isso? Acho importante até fazer um paralelo com relação com o que o Marco estava colocando, com relação aos direitos. Né? Eu acho que a informação, ela traz, né, essa conscientização da população que ela tem muitos direitos, né? Muitas famílias, né, me procuram com relação à necessidade de ter um tratamento, mas ter que trabalhar, né? Ter que deixar a criança na escola e não ter um apoio, né, dessa escola. Então, a informação, ela traz, né, uma melhora não só para essa família, mas para todo o sistema, né? Os professores precisam serem capacitados para lidar com essa criança, né? O que não é uma realidade nos dias de hoje. A gente vê escolas superlotadas, salas de aulas, assim, em situações horríveis, e a gente precisa dessa criança inserida nesse ambiente. Como a gente estava conversando, né, Marco? A criança, ela aprende através do modelo, né? Mas como que eu vou conseguir inserir essa criança nessa rotina, nessa atividade, quando a gente tem a escola sem o apoio necessário, né? O professor extremamente esgotado, sem um auxiliar, sem um acompanhante, né? Para dar a assistência necessária para essa criança. Então, infelizmente, não só a família se encontra em uma situação de desinformação, mas como a escola, né, onde deveria ter, né, esse suporte, a família deveria conseguir contar, né, com essa instituição, mas não é o que a gente encontra. Não é a realidade, né, doutora? Exatamente. A rede pública hoje, ela consegue atender uma criança autista, por exemplo, de recepcionar, de cuidar, de ensinar, de dar os horizontes ali, os nortes, consegue já? Olha, não consegue como deveria, né? Eles fazem, né, a captação dessa criança, mas o acompanhamento que é individualizado, né, até devido à quantidade de crianças, né, não é possível, nem a escola pública, nem a particular, né? A gente também passa, assim, por preconceito, né? A escola pública tem que aceitar, mas a escola privada ainda acaba inventando algumas situações, né? Que não tem vaga, para não receber essa criança, porque a demanda é alta, né? A gente precisa de um professor especializado, precisa de um psicólogo para planejar, pensar ali no PEI, que é o plano de ensino individualizado, né? Então, existe um custo, né, operacional elevado, né? Você falou olha só, tem que aceitar. O tem que aceitar transforma o autismo numa doença. As pessoas acabam vendo isso como doença e não é. Não é. Não é. Tem que aceitar? Tem cabimento isso? Tem que aceitar? Isso é inadmissível, doutor. Isso é inadmissível, Felipe. Tem que aceitar. Nós não podemos aceitar isso. Sim. Então, alguma coisa tem que ser feito para a gente aniquilar esse tem que aceitar e incluir. Porque é necessidade, sabe por quê? Porque assim, a gente aprende, eu sou cristão, e eu aprendi o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu preciso amar o próximo como a mim, primeiro eu preciso me amar, eu preciso me respeitar para respeitar os outros. Então eu vejo que uma pessoa que fala tem que aceitar, nem se ama.
Eu não consigo entender Não, amor Gerê, numa mas é pessoa que assim, dessa. é que a escola tem que aceitar o autista na escola, só que a escola dá desculpa para não aceitar, Então, entendeu? é o que eu tô falando, Então, é inadmissível isso, gente. é, Pra mim, como é que a gente faz pra deixar de existir o tem que aceitar? Existe alguma fórmula? Olha, é muito delicada essa situação, Gerê, porque infelizmente a gente vive em um, né, mundo capitalista, né? Que a gente, infelizmente, tem um valor, né? E com relação às escolas privadas, existe um ônus financeiro, né? Quando recebe essa criança. Então, isso acaba prejudicando as nossas relações, né? Porque, infelizmente, a criança ali se tornou um número, Um produto. uhum, um produto, né? E como que isso acontece, né, na nossa vida, para a família passar isso, essa informação, né, que o seu filho tão sonhado, tão idealizado, hoje é visto como um problema, como um produto, sim, né, sim. que gera um custo alto, elevado, né, para a escola, para as operadoras de saúde. Então, eu acredito que o tem que aceitar, ele iria ser modificado se a gente tivesse mais políticas públicas, Uhum. né? Tivesse um olhar realmente De para... repente, até dentro das escolas, né? Privadas, inclusive, Sim, com vouchers, igual, sei lá, Estados Unidos, que faz de estudo, de incentivo fiscal, alguma coisa sim, nesse sentido, né? sim, com Para certeza. poder ter esse acolhimento e que não seja né, não seja visto como um custo, uma operação, Sim, né, negativa ali, talvez, né? E ver só a parte do ser humano, né? Ficar apto a ver o ser humano que está entrando naquela escola, que tem que ser acolhido, que tem que ser amado ali. E é muito difícil, né? Porque a gente esbarra em tantas situações ali, públicas, particulares e não sei o quê, é muito complexo, né? exatamente. E assim, doutor, tem essa parte da escola, socialização. Quais você acha que são as dificuldades que os pais e os familiares, fora a escola, né, que a gente sabe que é ali talvez o primeiro contato social da criança, Sim, enfrentam no dia a dia, assim, no dia a dia real? Porque é o que a gente falou, a gente tem que falar para todo mundo. Então, quem tem a vivência e quem não tem. Para quem não tem, para deixar assim claro, ó, gente, existe essa situação, isso daqui é uhum, danoso, isso aqui é complicado, isso aqui é preconceito. Porque a gente tem que dar nome para as coisas também, né? Porque às vezes a pessoa fala o que quer, né, Gerê? E ela acha que tudo bem falar o que ela quiser. E não é assim, né? A sim, gente tem que ter o direito de se expressar, mas desde que a gente não desrespeite o próximo. O Então, que assim, foge do respeito é é inadmissível. inadmissível. sim, Então, sim. acho que a gente. O que você acha que o dia a dia, assim, das famílias seja um complicador, assim, também, seja difícil para lidar? Olha, eu como até mãe atípica, o que mais era dolorido enfrentar realmente na sociedade é o olhar, né? O olhar de julgamento, né? Quando a gente está ali em uma situação de crise, de vulnerabilidade, né? Aquela criança realmente está passando por um momento difícil e a gente tem aquele olhar, né? Que está Sim. julgando a situação, não entende, né? Porque autista não tem cara, Uhum. né? Então, Sim. acaba tendo esse primeiro passo, obstáculo, que já deixa o pai mal, né? Que já deixa o pai querendo fugir de situações sociais, né? Uhum. Então a gente vê muitas famílias dentro de casa, né? Quando é pequenininho, você até vê nos parquinhos, mas você vê adulto autista na rua? Muito raro, realmente, muito raro. Onde que eles estão? Então, você falou, ó, se a gente vê na rua onde é que eles estão, é porque eles não têm cara. Porque eles não têm cara, são pessoas normais, Sim, como todos nós. Só que se ele não expressar um diagnóstico, você não vai saber que é um autista, sim, certo? Mas, Jeremy, mas as pessoas acabam se privando dessa liberdade de sair, que o que seria normal, que deveria, que é o que a gente está falando de inclusão aqui até agora, das pessoas entenderem e aceitarem e acolherem. É o que a Renata tá falando, às vezes uma criança que é autista, ela se joga no chão ali, a pessoa vai falar assim, é birrenta, se fosse na minha casa, sim, tinha tomado uns Sim, tapas, não é mais ou menos isso, Renata? exatamente. Na Se minha fosse, época era na minha época diferente, era meu pai Sim, diferente, tratava de mim de outra forma e tudo exatamente, então mais. assim,
E aí imagina, você tem uma criança atípica em casa, aquilo é um comportamento da criança, não é uma falta de educação, não é nada, é um comportamento. Sim. E aí você ter que escutar que é falta de tapa. É muito complicado isso, é muito dolorido. Eu imagino para o pai, para a mãe ouvir uma coisa dessa. Então, É assim, que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas acham que tem solução para tudo, menos para ela. Exatamente. exato. Você vê a pessoa fala, não sei o quê, pô, toma isso. Vocês devem. Aquelas pessoas que se automedicam Nossa. e não vão para um profissional para poder entender o que realmente precisa tomar. Os médicos do Google, né? Isso, exatamente. Eu conheci uma pessoa que era desse jeito. Nossa, se faltasse bateria no celular, ele morria. Porque ele sabia tudo através dali, sabe? Dor de cabeça, puf, não sei o que lá. Pá. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas são muito donas da razão, elas têm diagnóstico para todo mundo, mas elas não conseguem se enxergar e nem admitir seus próprios erros. E nem as suas limitações, né? E nesse caso, por exemplo, quando uma pessoa, ela pré-julga ou julga o filho de alguém ou qualquer tipo de diagnóstico, atitude, seja o que for, eu vejo isso algo muito complexo. Porque eu aprendi o seguinte, a fazer a gente chegar e corrigir em secreto e elogiar em público. Se eu tiver um dia que corrigir alguma coisa ou falar sobre alguma coisa, eu, por exemplo, chamaria o papai e falava assim, papai, tá acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Esse é o primeiro ponto que a gente deve chegar para uma pessoa e falar, e não simplesmente criticar o que tá vendo. Ô, Gerê, tá vendo, não é? a gente como cristão tem uma frase, eu não sei, eu não me recordo quem que fala assim, uma pessoa cristã, quando ela vê uma situação, o que se move primeiro? A língua ou a mão? Então, você entende? Então, assim, Exatamente. falta na sociedade estender a mão. Falta muito. É a questão da empatia. Empatia, exatamente. Né, Marco? É você se colocar na situação daquela família, né, daquela criança que está em um momento de desregulação e que precisa da mão, Sim. né? Ninguém para perguntar, olha, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? de ajuda, né? Mas falar, É o que acontece, né? eu lembro muito uma situação que eu tava na fila de um restaurante e tinha uma mãezinha, né, fazendo o pedido, e a criança estava ali extremamente inquieta e ela estava com o cordãozinho, né, do girassol e do quebra-cabeça. É que é bom a gente falar também, né? Né? Que Sim, é uma não, forma de isso, identificação, né? exato. Mais De bacana. sinalizar, Sinalização. né? E a moça que estava atrás de mim fez um comentário infeliz, né? Do tipo, olha, se fosse meu filho, eu já teria colocado aí um certo limite, né? Eu tô sendo educada aqui, né? Sim, Não sim. foi dessa forma, mas ninguém parou para perguntar, né? Também se precisava de alguma coisa. de um Se fosse o auxílio. filho dela, ela amaria. Que alguém Amaria. fizesse, né? Não, ela amaria a criança. Não, Ela com não abriria certeza. a boca para falar nada. Esse que é um mal gigantesco, assim, sabe? Eu, por exemplo, o que eu vejo? Eu tenho... Ele é meu amigo, né? Essa criancinha é minha amiga, Ela tem autismo e é meu amigo. Sempre quando ele me vê, eu fico até emocionado de falar, porque ele me trata tão bem, de uma forma tão carinhosa. Ele fala meu nome, ele me abraça, ele olha no fundo do meu olho, ó, tô arrepiado de falar. E não existe nada melhor do que um amor de verdade. Sim. Eu vejo o amor de verdade nessa galera. Uhum. Eu conheço crianças que são lá de 5, 6 anos de idade, alguns de 12, 13 anos de idade, eu conheço alguns que são um pouquinho mais velhos também. E eu me surpreendo, porque às vezes eu falo, poxa, eu queria ter esse amor. E infelizmente eu acabo não tendo muitas vezes, porque eu sou uma pessoa preocupada com a vida. Das contas para pagar, daquele mundaréu de conta, não que eles não tenham essa necessidade, mas eles conseguem colocar para fora uma verdade que talvez eu tenha retida de tantas coisas que eu coloco em primeiro lugar. E que talvez a gente precise ter, né? E eu preciso. E é por isso que eu tô falando de uma forma emocionada aqui, porque eu preciso, porque eu vejo. Então, assim, eu fico triste, chateado, acabado por dentro, quando eu vejo pessoas tratando essa galera de uma forma totalmente adversa do que precisa, porque elas dão pra gente tanta coisa boa, né? E são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Eu, com esse pequeninaço, gente boa do meu coração, pô, ele fala em inglês, ele consegue fazer as coisas mais rápidas que eu. Aí ele fala, Gerê, é assim, ó.
Eu falo, caramba, cara, que menino da hora. E ele me fala com tanta verdade. As pessoas deveriam ter um pouco mais de sensibilidade, Com doutora. certeza. Hoje o que nós estamos falando aqui são coisas simples, não é de expert, não, de pessoas que sabem tudo, que vieram aqui para falar para você que nós somos dono da razão, não. Nós somos donos de uma verdade que precisa ser exteriorizada e as pessoas que não entendiam nada, igual eu não entendia, que eu estou aprendendo agora e estou aprendendo de uma forma muito simples. Que eu espero que todos que assistirem esse podcast, doutor, todos, tenham a mesma sensibilidade que eu, que é o entendimento no amor, sabe? Você tem uma filhinha que tem autismo, certo? Sim. Você é uma pessoa que buscou estudo, eu creio que até mesmo para poder compreender como cuidar da filhota de uma forma muito mais excelente e mostrar para a sociedade que existe vida na sua família. Sim. Aonde você se especializou e por que que você foi para onde você foi se especializar? Uhum. Porque aqui não tem isso. Olha, inclusive, Gerê, eu fiz a minha especialização com pessoas que sabem dessa dor, né? Eu fiz pelo CBI, né, of Miami, que um dos pilares é o Selmo, que é pai atípico, né? E ele entende dessa dor, né? Justamente porque a sociedade não entende, né? Então, quando eu fui me aperfeiçoar e para trabalhar com a minha filha, eu encontrei muitos profissionais que exerciam ali de uma forma muito mecânica, muito vazia, Uhum. né? Sem o acolhimento, o carinho, né? O respeito que as nossas crianças precisam. Respeito. E eu vi, gente, não é isso que eu quero para minha filha, né? Eu não quero que ela entre em uma clínica, eu não quero que ela fique dessa forma, né? De uma forma tão distante, A né? base Tão de Desumana. fria. remédio, a base de Tão remédio, desumana, aquela né, coisa Renata? arada, né? Exatamente, eu queria algo realmente mais caloroso, mais próximo. Então, eu fiz a especialização porque eu queria mudar a forma, né, de como é o tratamento do autismo hoje, né? Eu, infelizmente, tive péssimas experiências com profissionais, né? E eu queria mudar essa realidade, né? Eu queria fazer mais, né? Lógico que a princípio a motivadora foi a minha filha, né? Eu queria fazer mais por ela. Eu sempre brinco, né, que a minha filha foi o meu melhor projeto, né? Então, como qualquer outro projeto, né, eu precisava me dedicar a ela, né? E eu tive o privilégio de conseguir, né, parar, né, a minha carreira, os meus projetos, outros projetos, para me dedicar a ela, né? E isso vem assim sendo um motivador para eu estender, né, para outras crianças, outras famílias, né? Eu acabei sendo ali um suporte para outras mães, né, que passavam pelo mesmo sofrimento. E hoje eu, graças a Deus, tenho ali uma rede de mães, de crianças, onde eu consigo fazer com que o tratamento seja um tratamento mais humanizado. Deus procura pessoas fortes para poder dar missões que os fracos não vão conseguir. Se Deus não tivesse utilizado você, esse circuito de papais, não só as mamães, porque as mamães às vezes vão até você, mas levam para dentro de casa naquela mochila abençoada de informação e jorra sobre a vida do papai e a família fica totalmente estruturada. Então Deus usa pessoas fortes para poder jorrar sobre as pessoas que não tiveram tanta força assim para chegar lá, ter o que precisa. Então parabéns por essa linda atitude que você teve. Muitas pessoas poderiam ter chutado tudo pro alto e visto isso como um problema e você olhou isso como uma filha. Então isso que é o mais maravilhoso de tudo, né? Então quando você olha o seu filho, como Deus olha pra gente como filhos também, as coisas mudam de figura. O amor é outro. O amor ele se torna inexplicável. Como é que é o amor de mãe? Inexplicável. Como que é o amor de pai? Inexplicável. Muitas pessoas falam, mas o amor de mãe é diferente porque fica 9 meses. Existem mães e mães, existem pais e pais. Eu estou falando os de verdade. Eu não estou falando os por conveniência ou aqueles que fizeram um ato que surgiram alguém. Eu estou te falando das pessoas de verdade como você, né? O Gerê, e aí eu posso falar de carteirinha, de proximidade. Isso aqui é uma leoa, é uma mãe assim, né, de amor puro.
A Yasmin é uma fofura. A Olha. gente se conheceu na natação, né? Foi. Você sabe nadar? Você sabe nadar? Eu, mais ou menos. Tá Mas as vendo? meninas nadam bem, né? Ah, é. Graças a Deus. Sua filha tá te representando em A casa. Chloe nada bem, e as meninas nadam Chloezinha. muito bem também. E a gente se conheceu dentro de uma piscina, Que na natação, legal, com as crianças Foi. pequenininhas, Pequenininha. né? Assim, ainda bebês ali nadando dentro da água. E assim, a gente construiu essa amizade que já tem quatro anos. 4 anos, né? E assim, muita amizade com a Rê, com o Hassan. E 4 aí, anos intensos. intensos. Sim. E aí, a Yasmin, assim, uma princesa. Tive o prazer de nadar com ela esses dias, né? É, Um prazer, colocou assim, o Neymar nossa. pra nadar. Que legal. E assim, é um amor que é o que você falou. O amor não se explica, né, Gerê? O amor é um negócio muito louco. Eu falava sempre pro Hassan, quando vocês estavam em Fortaleza, eu falava assim, Hassan, tô com saudade da Yasmin. Até brincava, porque de você não, mas da Yasmin É muito tô legal morrendo de isso, saudade, É um né? amor que nos contagia. E falando de amor, é super importante falar para você que desde 1993 uma família resolveu dar continuidade a grandes sonhos. Um cara era menino, ele resolveu empreender e desde 1993 ele vem mudando a vida das pessoas, cuidando de todo mundo. Hoje com 3 unidades em Osasco, no Tabuão, em Cotia. Eu conheço a família, eu posso afirmar, porque eu sou muito bem cuidado pela Dani Pharma. E esse momento que eu estou falando aqui não é uma publicidade. Para falar a verdade, é um momento de utilidade pública, né? Porque a gente só oferece para as pessoas aquilo que realmente nos faz bem. E ser cuidado, ser tratado pela Dani Pharma, para mim, é incrível. Lá você encontra a parte de higiene, de remédios, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o filhinho, seja qual idade for, entendeu? E sempre vai ter uma possibilidade de você receber na sua casa tudo aquilo que você precisa através dessa estrutura da Dani Pharma. Você está vendo aí na tela os 3 endereços reais, tem também o Instagram da galera para você compreender e poder seguir também, que eu acho isso super importante. Tem inclusive ali umas publicidades bem divertidas para você entender que ali não trata de doente, ali cuidam de pessoas, tá bom? Lá não se vende remédio para quem tá doente, a gente cuida e zela para que você melhore. Olha só que diferença. Então, de lá você sai, além de bonito igual o Gerezão aqui, com um monte de produto, até a área fitness tem também, tá bom? Como aquele remédio para cuidar de você. Eu tenho diabetes já faz um bom tempo e lá eu sou muito bem tratado, então eu indico para você, família Dani Pharma. Tem os arrobas aqui, é só seguir, inclusive você pode pedir que chega onde você estiver, tá bom? Lembrando, isso não é uma publicidade, isso é só uma resposta de carinho, uma utilidade pública para quem vive e é cuidado por essa família que eu amo tanto. @Dani Pharma Tabuão, Osasco, Cotia, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Tem essa experiência e depois você coloca nos comentários aqui, ó. Fico arrepiado de falar, porque ser bem cuidado, isso realmente não tem preço, tá bom? E ó, Filipão, a gente já tem um relacionamento um pouco extenso, não só você, com toda a família, né? Com todas as redes e tal. E ali eu percebo que vocês zelam muito pelo lance do cuidado. E é exatamente isso que nós viemos com esse projeto, que eu acho muito legal, essa aliança entre o Gerê Apresenta e a Sim, Dani sim. Pharma, de sempre trazer profissionais que venham trazer pra gente vida, né? Não é por acaso que a Dani Pharma é a mais amada e a mais barata do Brasil. Primeiro amada e depois barata, porque primeiro você precisa entender que é cuidado e quando você tiver que comprar alguma coisa, você vai Você vai comprar economizar. de uma forma que você entendeu que dá até para tipo, você compra um remédio e sai com a esposa. Olha que legal. Isso, exatamente, essa é a Em outro ideia. lugar não dá, amigo, em outro lugar não dá. Então hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que veio não só abrir os nossos olhos, mas eu acho que abrir a nossa mente, o nosso coração, que são 3 pontos incríveis para a vida de um ser humano, né? E nós estávamos falando a respeito do cuidado de quando a criança precisa ser cuidada, aparentemente, mas quando chega na juventude, ali seus 16, 17 anos, quando todo mundo quer namorar, como é que funciona o autista nessa área do relacionamento? Eu tô assistindo, de acordo com o que a gente veio conversando, eu comecei a procurar algumas séries, e tem uma série chamada Atypical. Atípico. É muito interessante. Quem puder assistir essa série, de verdade, do fundo do coração, assista, porque você vai se encantar pelo propósito que é amar essa galera. Como é que funciona chegando nesse naipe dessa idade e como é que é onde a galera tá bem à flor da pele? Como é que funciona esse pessoal aí? Bom, assim como qualquer outro jovem, né? Ele tem a fase ali da puberdade, onde os hormônios ficam à flor da pele. A gente não pode desconsiderar que
além de ser autista, é um indivíduo, Sim, né? sim. Como qualquer outro, né? Onde vai ter ali, né, gatilhos para conseguir interação com o sexo oposto, se relacionar, né? Então a gente precisa ter um olhar, né, antes do autismo, como um O ser indivíduo, humano. Olha que né? legal. Como um ser humano qualquer, né? Uhum. Existem formas, né, estratégias para a gente conseguir fazer nessa mediação, né? Como na série você deve ver ali algumas situações um Sim. pouco embaraçosas, né? Sim. Um pouquinho delicadas, Vi. né? Porque eles são verdadeiros, Uhum. né? O que eles pensam, eles acabam ali soltando, né? Sem um pouco do filtro social, que é importante, né? Nesse processo de relacionamento com o outro. Então, a gente tem estratégias, formas para gerenciar esse tipo de situação que a gente precisa na nossa sociedade. Sabe uma coisa que me deixou bem, assim, alerta nessa série? Foi quando ele falou, pô, eu queria arrumar uma namorada, porque ele tem um amigo no trabalho dele, inclusive o autista também trabalha, pra você que não sabe, tem uma vida também de trabalho, de acordar cedo, de fazer seus afazeres, de ir pros seus afazeres, de ter a sua responsabilidade. E lá no trabalho ele tem um amigo que falou, poxa, você nunca namorou? Ele falou, pô, nunca namorei. E aí a irmã dele viu na casa dele ele mexendo no computador, entrando num site de relacionamento. E ela chegou e falou, não, você não pode falar isso, porque tal, não sei o que. Ele falou, não, mas não é isso que eu sinto. Uhum. Não é isso que eu sinto. Eu preciso falar dos pinguins, eu preciso falar do lugar gelado, porque é o que eu gosto. Sim, sim. Como é que é essa galera, por exemplo, assim, como porque assim, eles também precisam de instrução como jovem, de se Sim. preservar, de se cuidar, de saber com quem vai se relacionar. Eu sei que, por exemplo, eles às vezes têm opinião própria. É difícil mudar essa opinião própria e levar este ensinamento neste momento da puberdade? É difícil, assim como Com no qualquer adolescente, no Gerê. qualquer adolescente no desenvolvimento, né, desse indivíduo autista, né? Sim, Porque sim. existe muita rigidez cognitiva, né? Onde eu acredito nisso, eu defendo isso, eu gosto disso, né? Tenho um hiperfoco. É difícil de fazer, né, essa mudança com Do- relação ao que ele acredita. Mas a gente consegue trabalhar, né, com muitos ensaios comportamentais, situações onde, eu gostaria muito de ter uma namorada, mas eu gostaria de falar sobre pinguins, tá? Mas nesse momento não cabe falar sobre pinguins. Aham. Então vamos ensaiar aqui em consultório qual seria a melhor forma de você chegar numa pessoa para você conseguir, né, ter essa proximidade desejada. Para falar dos pinguins no momento exato. É Exatamente. porque às vezes, por exemplo, é legal ensiná-los ou direcioná-los para falar assim, isso é importante, mas não Sim. agora. É Exatamente. compreender que não é o agora. E tem coisas Exatamente. também que não são para serem feitas e eles Sim. também precisam compreender, que é o lance de respeitar outra pessoa e tal. Por exemplo, nesse caso que nós estamos falando do relacionamento, a gente pensa que a pessoa é o dia inteiro, 24 horas por dia, necessitado de ter uma postura diferente. E eu creio que não seja. Uhum. Porque é uma pessoa normal. Ou não. Tipo, que tem os pensamentos. E existem picos de, por exemplo, de momentos como esse, de querer falar de pinguins. Ou não. Ou é o tempo inteiro necessário. É uma Alguma- pessoa que tem um desenvolvimento atípico. Tá. Né? Então tem interesses específicos, né, que eles acabam se dedicando mais para eles. Por quê? Porque aquilo gera um conforto, né? É previsível para ele, né? Ele gosta desse assunto, né? Ele sabe trabalhar, conversar, dialogar, trocar com relação a esse determinado tema, pinguins, né? Entrar uma outra narrativa ali é desconfortável, Confortável, sim, sim. né? Então, é uma pessoa, entre aspas, normal, mas que tem um desenvolvimento diferente, né? Onde falar sobre outras coisas, fazer outras coisas, demanda muito deles, né? É uma carga emocional grande, né? Uhum. Para ele conseguir flexibilizar o discurso, né? Então, a gente vê muito isso em consultório, né? O quanto é difícil fazer com que eles consigam quebrar esses padrões que na cabecinha deles
né, faz Sim, um faz maior sentido. sentido, Uhum. né? Mas por que não? É algo que eu gosto, né? Se faz bem para mim esse assunto, por que não compartilhar com uma pessoa que eu quero me relacionar, Uhum. né? Então, O pensamento é muito bonito, vamos ser sinceros. vamos combinar, né? Que até a gente Até a gente gostaria. gostaria de falar, né, Sim, e sim. compartilhar só temas do nosso interesse, mas a gente tem formas de Uhum. conseguir flexibilizar essa narrativa, né, essa forma de conduta realmente. Dizer para você que é fácil, não é. Não é O fácil, lance de sim. tirar da zona de conforto é bem complexo. Para Exatamente. aceitar, precisa de um trabalho muito grande, né? Gerê, mas para parar para pensar, quando a gente sai da nossa zona de conforto, Todo mundo, né, meu? Todo mundo. Vamos. quanto é né? difícil, Sim, né? A sim. gente Sim. conseguir mudar coisas que pra gente faz sentido. Poxa, não, mas sempre foi assim. Por que agora tem que ser diferente? Sim. E aí entra na questão também daquele jovem que muitas vezes o nível 1 de suporte não teve tratamento. Em nenhum momento ninguém parou para falar com ele que tinha que ser diferente. Mas também a gente vive numa sociedade onde o pai e a mãe têm que sair 4 horas da manhã para trabalhar, volta 9h30, 10 horas da noite. A criança tá dormindo quando sai, tá dormindo quando chega. Aí final de semana o pai também, tá cansado pra caramba, dorme, que é o dia que poderia levar a pessoa num parque. Por exemplo, nós estamos aqui localizados em uma das zonas mais incríveis de São Paulo, da grande São Paulo, que é aqui do lado do Vila Lobos, do lado do Dinner in the Sky aqui e também da Roda Gigante. Pô, nós estamos num lugar incrível. Por que não trazer o nosso filho no momento que a gente, mesmo cansado, vai investir tempo, porque isso não é apagável, né? Por exemplo, eu tenho uma foto que eu tô com meu filho e meu pai no zoológico. Cara, eu olho aquela foto, eu sei tudo que aconteceu da hora que eu estacionei o carro até a hora que eu fui embora. Então são memórias afetivas incríveis que as pessoas não dão valor. Então, infelizmente, hoje, com esse lance da loucura da vida, nós temos dois paralelos. Uma, que é muito complicado a gente cuidar da nossa saúde e também dos nossos filhinhos atípicos e também o tempo que a gente tem para poder estar com eles. Sim. Então, assim, são coisas que acabam conflitando, Sim, sim. né? Mas, E aí Ô, a Gerê, gente... é Oi. que assim, eu entendo que, de fato, é necessário criar esses momentos. A gente precisa externar o amor, tudo. Mas é muito complexo quando a gente pega em alguém que é o que a Renata falou, que de repente a vida mudou de cabeça para baixo. Né, o que a gente conversou com o Rafa aqui anterior, que em muitos casos, às vezes o marido abandona, aí a mulher se vê sozinha numa situação, sem nenhum apoio público, o privado muitíssimo caro e às vezes nem de tanta qualidade, né, que a gente conversou. E aí a pessoa, assim, ela tá num tiroteio, com as pernas amarradas e desesperada, porque ela não tá sabendo, e vendada ali, né, na situação. Então, assim, o amor sempre vai ser importante, mas tem momentos que é muito difícil você fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a sociedade ainda coloca essa carga. Por que você não foi num parque? Por que você não foi? Porque é difícil, porque a vida real ela não é assim tão simples. E aí você pega uma família que é estruturada, é dificílimo. Se você pega uma família que não é estruturada, você beira o impossível para fazer aquela coisa. Não, eu digo assim, eu tô Não, falando... eu entendo, não, eu falei eu até um entendi. parque porque é algo gratuito que não gera nenhum valor para colocar na parada. Eu digo o parque perto da casa dele, a praça na rua de baixo. Eu digo caminhar, o estar próximo. Para falar a verdade, eu citei um exemplo de um espaço físico, mas o mais importante é estar junto. Coisa que as pessoas não fazem, né? Porque isso gera... E outra, a sociedade também coloca pesos incríveis em cima dos pais. O próprio pai também acaba não compreendendo e não aceitando, achando que tem um baita de um problema dentro de casa. Isso, infelizmente, direto ou indiretamente, a criança acaba sentindo também, porque existe a falta de amor. Existe aí se transforma de amor para obrigatoriedade, sabe? Aquele, cara, já que nasceu, vou cuidar até, mas eu sei que, sabe? Então, tipo, isso, infelizmente, por isso que a falta de instrução, como mesmo o Felipe falou no começo, que nós não temos, né? Então, esse podcast, ele realmente precisa ser para isso, sabe? Para pessoa que não sabe nada, como eu não sabia, compreender exatamente como tratar as pessoas que são autistas, cuidar das pessoas que são autistas, respeitar as pessoas que são autistas e investir nas pessoas que são autistas e acreditar nas pessoas que são autistas. Isso é super importante, porque a gente falou pequenininho, a gente falou do jovem, a gente falou do cara namorando e casados.
autista casado. E Quantos você conhece e como é o estilo de vida destes autistas casados? olha, Gerê, existe, mas normalmente não é diagnosticado. A gente tem uma subnotificação aí dos diagnósticos, principalmente dos adultos, né? Sim, Porque não era sim. comum. Isso. Não era comum diagnosticar, na verdade, não o autismo. E aí é legal, Renata, a gente até fazer assim, desmistificar algumas coisas aqui Sim, agora, sim. porque assim, eu vejo muita gente falando assim, aumentou muito o número de autistas. Eu não sei se tem alguma coisa que comprove ou não, mas uma coisa é fato. Aumentou muito os diagnósticos, Sim. o que não quer dizer que Uma a aumentou o cada número. 30. Então, uma a cada 30 crianças são autistas. Então, assim, aumentou o número de diagnóstico, aumentou o tratamento, aumentou, assim, a gente conseguir enxergar isso. Então, assim, aumentou o número de autistas. Tem causa para o autismo já conhecida. É uma outra coisa que a gente já conversou antes, que as pessoas, assim, deixam de tratar ou deixam de ter carinho, empatia, né, Gera? Que você tem falado bastante aqui. Porque, é vacina. É alimentação. É a mãe que não sei o quê. É o pai que não sei o quê. Então, assim, o que é real para causa do autismo? O que a gente já sabe Uhum. que pode levar a criança a ter autismo? O que é mito? O que a gente precisa combater aqui agora? Porque é o que a gente conversou. A desinformação, ela fere mais do que o não saber, assim, né? Mas, assim, o desinformar é muito triste, porque a pessoa às vezes chega com uma informação que é falsa, Sim. e aí você fala assim, a pessoa tá me atacando por uma coisa que nem é real, assim, é triste duas vezes, né? Exatamente. É engraçado isso, né, Marco? Porque em um mundo onde tem tanta informação, existe muita Muita desinformação. desinformação, né? A gente vê muito hoje comentários do tipo, autismo é tranquilo, né? Como se fosse um traço de personalidade. Né? E não é bem assim, né? Existem sim os autistas que têm um nível, né, mais leve, né? E que de leve não tem Não tem nada, nada, porque tem ali as exatamente. suas dificuldades, mas existem os níveis que demandam um apoio maior, né? Um suporte substancial, né? Mais significativo e que a gente precisa dar uma atenção, né? Maior para cada indivíduo conforme ali as suas necessidades. Com relação às causas do autismo, ela é multifatorial, né? Não tem uma causa específica, foi isso. Tanto é que tem né? vários níveis. Exatamente. Existe estudos, né, que comprovam que são 80% de causas genéticas, né? E hereditariedade, né? Uhum. Seja do pai ou da mãe, não é só de um. Sim, É uma sim. combinação genética dos dois, né? Porque eu vejo muito assim, em consultório, é culpa do pai, né? O pai, a família do pai, né? É Eu esquisita. sabia aquele tio. Aquele tio tem ali alguma coisa, Sim. né? Mas é uma combinação de fatores, né? Que fazem com que aquela criança nasça autista. Olha só um paralelo. Você disse que pode ser do papai e da mamãe. Mas como detectar isso? Por exemplo, não tem ninguém na família que é autista. Ninguém. Sim. Aí teve o primeiro bebê. Como é? Aí a gente tem que ver também na família do outro. E se na família do outro também não teve? Mas aí tem a porcentagem que é uma mutação do próprio indivíduo. Né? Uma mutação genética que fez com que aquele copinho, né, enchesse para que viesse uma criança dentro do espectro. Mesmo, às vezes, o pai tem um traço, mas não foi o suficiente para que ele Fechasse um diagnóstico, né? Entendi. A mãe tem outro traço. E aí a combinação desses dois indivíduos, né, fez com que aquela criança, com a combinação de ambos, né, e fatores, né, intrauterinos, tem alguns medicamentos que sim, né, que podem contribuir, a idade avançada. Idade avançada, qual que é? Eu tenho 5.1, eu sou o famoso idade avançada? Não? Sério? Então quer dizer que... Não é porque a skin tá cuidada, Gerê, que o tempo não passou. Vamos correr atrás aí da tecnologia para dar uma... Não, mas a gente fala brincando, mas é uma coisa muito séria, porque eu li que 66%
do pessoal que é acima de 50 anos, a probabilidade de ter um filho autista é muito grande. Sim, Né? sim. Para a mulher, tem alguma idade? Por exemplo, o homem, 50. Para a mulher, Para mulher, a partir de 40, né? 35, a partir de 35, 35? 40 anos já é 35 uma anos já. idade. Nossa, tão jovem, porque Sim. hoje a pessoa de 50 é o 30 de um Uhum. tempo atrás. A gente sabe mesmo, o 70 é o 50 de um tempo atrás. Hoje, por exemplo, eu tenho 50 anos, quando uma pessoa me chama de tio, eu falo, poxa, cara, pô, Como assim? não força. Mas eu preciso entender que o tempo está passando e eu também estou aí adquirindo experiência e tudo mais e tal. Sim. Então, o tempo também dita algumas coisas nas Sim. nossas vidas, Mas né? só a idade não é o suficiente, tá? É uma combinação de fatores. Estilo de vida também. Também, estilo de vida, né? A questão da genética. Então, a combinação de todos esses fatores contribuem para que essa criança venha ali dentro do espectro. Renato, você falou de uso de medicamentos. Uso de drogas tem alguma coisa a ver? Medicamentos? Quais medicamentos, Olha, assim, hoje já tem estudo? sim. Estilo de vida, que é o que o Gerê falou, de alimentação, tem alguma coisa que comprove? Porque a gente, né, eu tô fazendo uma pergunta aqui, né, mas é porque a gente escuta as pessoas falando muito, principalmente as pessoas de idade, pessoas que não têm informação e falam assim, ai, tomou leite de não sei o que, vai dar tal Sim, coisa, sim. tomou não sei Assim o como a quê, questão das das vacinas, né? vacinas, que eu acho, assim, importantíssimo a gente falar, Uhum. que, assim, a gente vê uma crescente de doenças que estavam erradicadas por desinformação, né, na maior Sim. parte. Então, assim, as pessoas acho que pegaram desde o do Covid aqui, que foi mais recente, que tem algumas coisas que pode ser para um lado para o outro, e generalizaram Sim. todas as vacinas que tinha estudo de 50 anos, os caras estão começando a falar que As não pessoas é estão em busca de respostas, resposta. né, E é Marcos? o que você falou, e a gente está num momento de tanta informação que gera desinformação. Exatamente. Então, vamos informar aqui agora. Fala aí pra gente essa... Que a gente tem a comprovação, Marco, o único medicamento é o ácido valproico, Valproico, sim, sim. né, que é utilizado para pessoas que têm ali epilepsia, né? Então que a gente tem comprovação, né, que Olha. contribui, né? Mas ainda assim não é o suficiente. Tem gente que pode fazer o uso e que também não venha desenvolver ali na criança um quadro dentro do espectro, né? A combinação de fatores, né? Esse medicamento, ele contribui sim, Uhum. tá? A questão das vacinas, né? Foi até um estudo por volta de 1990 que um médico fez contra a vacina, né? Tríplice viral, Uhum. se eu não me engano, né? Falando que ela causava o autismo. Então foi uma época assim bem conturbada, né? O médico até perdeu a licença e foi desmentida. Mas infelizmente A internet, com a internet, com essa falsa verdade, né, acaba se tendo essa sombra, né, esse mito de que a vacina, né, que o Covid já, né, Muita escutei gente chama de muitas pessoas também. falando, né, mas hoje a gente não tem nenhuma comprovação que nenhuma vacina, tá? E exceto esse medicamento cause o autismo, né? Uhum. Como eu falei anteriormente, é multifatorial, né? Sim, A combinação de N fatores, né, que contribui para que essa criança desenvolva. Sim. Olha só, realmente é a gente procurar se cuidar e ver o que Deus tem pra gente através de um relacionamento, através do bebê que vai chegar, né? Então acho que a gente precisa mais pensar de que quando o bebê vier, nós precisamos dar todo o amor e cuidado do que ficar pensando em algo que possa causar qualquer tipo de desconforto. E lembrando que ter um filho não é ter desconforto, ter um filho autista não é ser penalizado, ter um filho autista não é você ter um problema na mão. Ter um filho autista é você ser abençoado por poder cuidar de uma criança que veio ao mundo, assim como você cuidou do seu outro filho, assim como seu papai cuidou de você. Então aqui nós viemos desmistificar que o autismo é um problema, certo? Autismo é uma condição. É uma condição. Beleza? Da mesma forma que eu também tive uma condição quando eu nasci, e todos aqui tivemos também a necessidade de cuidado, também demos muito problema para os nossos pais, tá bom? Tá? Nós demos problema para os nossos pais, tanto é que se a gente for perguntar de testemunho aqui, a gente sabe muito bem várias pisadas na bola. Então, assim, a gente precisa realmente amar os nossos filhos, cuidar e ensinar.
O autista também precisa de cuidado, de ensinamento, como a doutora falou também, de acompanhamento, direcionamento, isso é super importante. Nós estamos chegando no final aqui do podcast já, então eu gostaria de fazer a última pergunta e também você pode complementar, fica à vontade, Fê, e também pedir já na sequência suas considerações finais, tá bom, doutor? Aqui, ó, o Felipe fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Onde buscar apoio confiável? Tá bom? Isso é super importante. Eu acho que isso engloba tudo o que nós falamos até agora. E se você recomenda algum grupo, instituição, leitura, para que o papai e a mamãe realmente seja aí fortalecido de informações para realmente dar dignidade para essa criança ter um estilo de vida incrível. Bom, existem aí muitas pessoas com referência, né, com uma bagagem ali de estudo científico que conseguem colaborar aí para uma informação de qualidade, né? Vários médicos, psicólogos que podem aí contribuir para que consiga dar melhor qualidade de vida para essa família, para essa criança. Então, Lucelmo, o Dr. Paulo Liberalesso, são grandes referências, né? São pessoas que me inspiraram, né? E me inspira até hoje a realmente buscar um tratamento de qualidade e o mais importante, digno. Né? Eles merecem, né, todo o nosso apoio, todo o nosso acolhimento, o nosso olhar empático com relação ao desenvolvimento que eles precisam e merecem ter. Ô, Renata, e assim, uma coisa que a gente conversou um pouco antes a gente fala das crianças aqui, né, em especial, mas e os pais? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, que assim, que a gente falou, não é fácil às vezes quando você recebe o diagnóstico, a forma que você vai receber, não às vezes por conta de você, mas talvez por medo da sociedade, por medo de como vai ser o enfrentamento, preconceito, todas essas coisas. Então, assim, eu gostaria que você deixasse um recado para os papais e para as mamães que receberam o diagnóstico ou que estão com suspeita do diagnóstico. Sim. Deixa um recado para eles, fala. Bom, primeiro que é absolutamente normal ter o medo do desconhecido, né? Eu passei por isso, passei por todas as fases do luto, né? Do porquê mas algo que me potencializou a procurar, a buscar, né, informação foi o amor, né? Antes de qualquer coisa, olhe para o seu filho como o seu filho, né? Desembace a lente, né, do diagnóstico e olhe para ele como um ser humano, né? Olhe realmente com as potencialidades que ele pode trazer, né? Que ele possa se desenvolver. E ele pode. Então, se você está passando ali por um momento difícil, um momento de angústia, né? Desse desconhecido, busque informação, né? Olhe para o seu filho como uma criança, né? Não como um transtorno, como algo realmente ruim, que vai afetar ali a sua vida, mas sim com muito amor, com muito carinho, que com certeza, com um trabalho adequado, com muita persistência, ele vai vir a se desenvolver. Olha só que incrível, é muito importante a gente receber palavras e um resumo tão especial do que nós vivemos hoje aqui nessa mesa. Eu creio que é um programa marcante. Para falar a verdade, eu costumo dizer que eu preciso que o Gerê Apresenta seja a Wikipedia de todos os que vêm aqui para poder declarar aquilo que aprendeu e vive durante toda a sua vida. Eu quero te agradecer, doutora. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Por ter nos dado a possibilidade de estar nesse lugar incrível, que também é feito por uma família maravilhosa, Papo Reto Produções, que é uma família que sempre me acolheu com muito carinho, me deu sempre toda a estrutura, nunca me deixou desistir. Então eu acho que quando a gente cuida das coisas como família, é impossível o distanciamento chegar, né? O amor, ele toma conta de uma forma que resume tudo o que a gente precisa expressar para o outro lado. E a mesma coisa que eu quero dedicar para você também hoje, sinta-se aí em família, porque tudo que você trouxe para nós realmente é de uma conclusão e de uma sapiência maravilhosa. Eu vou levar isso para a vida, eu saio daqui hoje com a minha mente totalmente reformulada, com muito mais respeito do que eu tinha e muito mais compreensão para entender o que como funciona e como é que eu tenho que tratar um autista, né? Que não é uma doença, é uma condição.
Então, quando eu escutar, ou você escutar de casa, que é uma doença, não é, é uma condição. É um filho de alguém que precisa ser cuidado como seu filho também precisa e como você também foi. Então, retire aí da sua mente que é um problema, ok? Quero agradecer também ao Filipão, mais uma vez a gente junto aqui, cara, escrevendo um pedacinho da nossa história, você sempre representando essa família incrível que eu aprendi a amar, nós temos um relacionamento, em quantos bons momentos aí vocês cuidaram de mim, em momentos cruciais, você sabe muito bem disso, e, cara, só tenho a te agradecer e gostaria que você falasse suas considerações finais também. Gerei que venham muitos mais momentos bons aí dessa relação que a gente tem. Quero agradecer, Renata, foi sensacional. Mais uma vez, né? Como todos os papos que a gente tem. Esse episódio em especial, né? Fiz com mais carinho ainda, né? A gente vai fazer muitos, e já fez, mas vai fazer muitos. Porque amo demais essa família aqui também, né? A gente tem a família Dani Pharma. E a família da Rê, assim, entrou na nossa vida, assim, virou parte da nossa família também. E é isso. Quero mandar um beijo pra Yasmin, um beijo pra Chloe e um beijo pro Zaya. E que Deus nos abençoe sempre, que a gente possa ser instrumento da palavra de Deus, que a gente possa ser usado para trazer coisas boas sempre. Então, espero que o papo hoje, né, traga aí clareza para algumas pessoas, que a gente quebre essa barreira do preconceito, da falta de informação, e vamos cuidar das pessoas. Esse é o propósito da Dani Pharma, esse é o meu propósito, e que Deus abençoe cada um de nós aqui. Sensacional. Considerações finais, doutora, por favor. O que é rede social, aquelas coisas que são básicas para as pessoas poderem te encontrar e também continuar trilhando de informações contigo. Bom, para vocês me encontrarem, é o @Renata Lima Orra. Lá tem um pouquinho, né, do meu trabalho, um pouquinho da minha história, né? Eu agradeço muito, Marco, você, pela recepção, Opa. né, pelo carinho. Eu também gostaria de mandar um super beijo para Yasmin, minha pequenininha, para o Hassan. E só tenho a agradecer, realmente, pelo acolhimento de todos vocês. Olha só que incrível, e dessa forma a gente aqui com essa parceria incrível da Dani Pharma, lembrando que Dani Pharma tem 3 endereços, Cotia, Taboão da Serra e Osasco, tá aqui embaixo na tela todos os endereços, pega o arroba Dani Pharma, Taboão, Dani Pharma, Cotia, Dani Pharma, Osasco, você clicou, você vai entender exatamente esse mundo incrível, essa família maravilhosa que tem cuidado de mim como um pai cuida de um filho, isso que é o mais importante, o cuidado ele chega a vir como uma prevenção. Isso que é o grande esquema. É um lugar onde te enxerga em você a prevenção, onde fala para você também se cuidar, onde fala para que você realmente tenha um estilo de vida diferente daquele que vem te machucando e te maltratando durante a vida. A gente sabe que a nossa vida é corrida, a nossa vida é muito louca, mas quando você encontra alguém que cuida de você, você muda totalmente seu estilo de vida e aí você tem possibilidade e probabilidade de realizar muitas coisas. Dani Pharma tem todo tipo de medicamento, seja papai, mamãe, vovô, vovó, você, jovem, adulto, para todo mundo. Tem a linha de cosméticos também. Tem o pessoal que é fitness, que é todo pá, igual eu quero ficar, mas tá difícil, mas eu vou conseguir. Também tem coisinhas boas para você. Tem perfumes também para você que quer ficar cheiroso igual o Gerezão aqui também. E lógico, aquele gel básico, aquela coisa. Gente, não é por nada não. Quando a gente é bem cuidado, até o sorriso muda, não é verdade? Então quero agradecer essa grande parceria, porque graças a Deus é dessa forma que a gente consegue construir a nossa vida. Tá aí os arrobas, tá o arroba também da doutora. Durante todo o programa você enxergou a probabilidade de mudar o seu estilo de vida, sua compreensão, o seu entendimento e, claro, hoje é o dia de você mudar a sua mente, de você respeitar muito mais as pessoas, de você compreender a ajuda que a outra pessoa precisa, ao invés de crítica, que é o que a sociedade tem mais feito em cima de todos nós, tá bom? Finalizo aqui mais um programa Gerê Apresenta, agradecendo do fundo do meu coração, tanto aqui a família Papo Reto que abriu o coração para mim desde sempre. Agradecer também a minha namorada Vanessa. Deus te abençoe, sabe o quanto eu te amo e o quanto você tem sido importante para que tudo isso acontecesse e continuasse acontecendo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Valeu. Valeu.